Amigos, é o professor Gilberto do canal Matemática Já. Eu vou deixar aqui a resolução de mais um exercício cobrado pelo Enem. Nós vamos falar de função trigonométrica. É importante que você deixe like para o vídeo, que compartilhe o material, faça comentário, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações. Seguir o meu perfil vai fazer você ajudar o meu trabalho, mostrar para a plataforma que esse conteúdo é relevante, então ele vai chegar a mais pessoas. Um satélite de comunicação atinge, em um tempo t, uma distância r do centro da Terra. A distância r máxima é chamada de apogeu e a distância r mínima é chamada de perigeu. O valor de r em função do tempo é dado por... Nós temos essa função trigonométrica. R de t é igual a 5.865 dividido por 1 mais 0,15 vezes cosseno de 0,06 vezes t. Um cientista faz um acompanhamento para controle do afastamento do satélite em relação ao centro da Terra. Somando o apogeu e o perigeu, terá em quilômetros. E aí nós temos essas opções de resposta. Esse tipo de questão, que é muito cobrado em concurso e em vestibulares, ele está trabalhando com a imagem da função trigonométrica. Um satélite colocado em torno do planeta Terra, segundo o enunciado, ele tem uma distância máxima em relação ao centro da Terra e uma distância mínima em torno do centro da Terra. Ou seja, ele tem uma oscilação, um máximo e um mínimo de distância em relação ao centro da Terra. É a imagem. É claro que nós temos aqui uma função um pouco estranha, mas nós vamos chegar na resolução. Vamos então determinar a imagem dessa função, o seu mínimo e o seu máximo. Então é importante conhecer as fórmulas. Aqui nós temos um número que está sendo somado à função, e ele é chamado de a. E aqui nós temos um número que está multiplicando a função, ele é chamado de b. Como que a gente define a imagem da função trigonométrica? Quando nós temos esses acréscimos de parâmetros. Imagem da função é o a menos o módulo do b e o a mais o módulo do b. Daqui então eu tiro a imagem, o menor e o maior valor. Já identifiquei, o a é o 1, então é 1 menos o módulo de b. O b é o 0,15 em módulo. O a novamente, 1 e o b, 0,15 fica em módulo. 1 menos 0,15, 1 mais 0,15. Se nós tivéssemos números negativos aqui em módulo, eles ficariam positivos. Fazendo essa conta aqui, 1 menos 0,15, eu tenho 0,85. E aqui, 1 mais 0,15, 1,15. Então, a imagem dessa função tem o valor mínimo 0,85 e o máximo 1,15. Nós temos essa função trigonométrica representada por uma fração. Então, esse número aqui, ele vai ser dividido por tudo que eu tenho no denominador. Eu encontrei 0,85 e encontrei 1,15 para definir o mínimo e o máximo da imagem. Já comentei que é a distância do satélite em relação à Terra. Então eu tenho que pegar esse número aqui e dividir por essas duas imagens, correspondendo a 0,85 e 1,15. Aqui está o detalhe do exercício. O enunciado fala o seguinte, que o cientista vai somar perigeu com apogeu e vai encontrar uma distância em quilômetros. A gente viu agora há pouco que a menor imagem é 0,85, então isso que representa o perigeu, é a menor distância do satélite em relação ao centro da Terra. Em compensação, 1,15 é a maior imagem, é a maior distância desse satélite em relação ao centro da Terra. Então temos que somar, como está colocando no enunciado. Então é fazer essas contas aqui, ó. 5.865 dividido por 0,85. Aqui tem que ser rápido, então eu vou fazer na calculadora. Essa divisão dá exatamente 6.900. Mais. Agora dividindo 5.865 por 1,15.
a gente tem exatamente 5.100. Essa soma dá exatamente 12.000. Isso é quilômetros. Então, se ele somar o apogeu e o perigeu, ele terá em quilômetros 12.000. E essa resposta está exatamente na letra B. Gostou da resolução? Deixe like, compartilhe, faça comentário, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, siga o meu perfil para mais vídeos. Tchau!